Olá, você que nos acompanha através das plataformas digitais da Jovem Pan Blumenau. Começando por aqui mais um podcast e hoje eu recebo o vereador aqui de Blumenau pelo Partido Novo, Diego Nazato, para falar sobre questões que são demandas da comunidade. Diego, obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Gabriel. Para mim vai ser um prazer estar aqui com vocês nesse momento. Durante toda a sua campanha, você levantou a bandeira muito forte, inclusive, que é o Fiscaliza Já. Como que isso se aplica na prática aqui de Blumenau? Bem, mais do que propor novas legislações, a gente deve revogar leis ruins no âmbito do município e também no âmbito do governo federal, mas, além disso, o papel do vereador é legislar no âmbito do município e fiscalizar as ações do Poder Executivo. E como a nossa atuação legislativa no município é muito restrita, porque o nosso pacto federativo deixou poucas responsabilidades legais para os outros entes federativos, eu acho que o Brasil acaba sendo um estado totalitário, porque quase tudo é discutido, é votado, o orçamento fica quase sempre lá em Brasília e sobra pouco para a gente. Então, nesse sentido, eu entendo que fiscalização deve ser a prioridade do vereador. Temos em Blumenau muitas demandas, a gente percebe que o município tem um escopo de atuação bastante amplo, então são muitas áreas para a gente fiscalizar. E o meu mandato ele tem sido fiscalizador principalmente no âmbito dos contratos do município, contratos esses de serviços, de obras, e também visitas à comunidade. A gente acaba fazendo visitas em educandários, outros ambulatórios de saúde e essa infraestrutura em geral. Eu comento também sobre um período breve que estou à frente da Câmara de Vereadores, aproximadamente 6, 7 meses. A gente fez uma visita recentemente à Ponte do Salto, a pedido da comunidade, verificando a condição daquela passarela de pedestres que demonstra muitos sinais de corrosão e de abandono. A partir dessa visita ao local, fizemos essa denúncia e solicitamos à Defesa Civil um laudo que atestasse a segurança dessa passarela de pedestres e recebemos um laudo técnico assinado pela Defesa Civil que recomenda ações imediatas e emergenciais de reparo naquela estrutura. Então esse é um dos exemplos do tipo de fiscalização que a gente faz, porque nós, felizmente, exercemos um mandato independente. Por isso a gente tem liberdade para falar e fazer aquilo que a gente considera melhor. O reparo emergencial já foi solicitado, mas como está o andamento então disso? Bem, agora é com o executivo, né? A nossa parte de fiscalização a gente já fez. A gente tem a expectativa de que isso ocorra o quanto antes, afinal de contas, o laudo técnico aponta um reparo emergencial. E fiquei sabendo extraoficialmente de que o município já está elaborando um projeto que contempla novas passarelas naquela ponte. Porque hoje a gente só conta com uma passarela em um dos lados da via. Então essa passarela, ao que tudo indica, será substituída e uma nova passarela vai ser construída no outro lado da via. Eu espero que esse projeto contemple também uma ampla calçada ao longo do acesso da Rua Pomerode, porque todo aquele imóvel que as pessoas que transitam ali pela Rua Pomerode vão saber do que eu estou falando, que tem aquela mata, ele é um imóvel municipal e não contempla calçadas. E é até bacana a gente conversar sobre isso também aqui no podcast, porque eu tenho um entendimento de que se nós fazemos a urbanização e cuidamos do espaço que é destinado ao trânsito de veículos, por que o município não adota também o espaço que é de trânsito de pessoas, que são as calçadas? Claro. E falando em trânsito urbano, uma questão muito importante também é a questão da Werner Duve, né? Que é ali a rua que dá acesso ao Pomerode pelo trevo do Badenfur, onde alguns moradores estavam recebendo cobranças por parte do DENIT, né? Para a regularização dos imóveis. Diego, como que você avalia toda essa situação? O que falta para essa rua ser municipalizada? É uma questão municipal? É uma questão que já parte para o âmbito estadual? Bem, o grande problema ali da rua Werner Duve foram as recorrentes notificações que esses comerciantes receberam. Ao que tudo indica, uma fiscal tentou exercer de uma maneira exagerada algo que era sua atribuição. Essa é a conversa formal que a gente recebeu de retorno. E acabou notificando todo mundo sem usar o bom senso. Só que eu vejo que, para quem fiscaliza, não pode prevalecer bom senso. A legislação ela tem que ser bem montada, porque quando existe um regramento e ele não é cumprido, ocorre prevaricação. Sim. O fiscal que faz vista grossa em algum problema, prevarica. E é por isso que o sentimento de
municipalização dessa via acaba sendo tão recorrente para aquela comunidade. A gente precisa ter um retorno, saber se é do interesse do município e também do executivo estadual que essa municipalização ocorra, porque é a única maneira da gente se blindar dessas fiscalizações do governo do estado. Porque o regulamento existe, o decreto regulamentador também existe. Então, a qualquer momento, eles podem voltar a serem notificados. Não existe conversinha mansa quando a gente está falando de fiscalização de algo que está previsto em lei, né? E para quem não conhece a situação, eu vou explicar um pouquinho. Quem tem comércios ou estabelecimentos ao longo de rodovias estaduais, ele tem que se sujeitar a um rol de regras. Dentre elas, por exemplo, o pagamento de uma taxa e construção de um acesso padronizado a seu estabelecimento. No caso da Rua Werner Duve e de tantas outras ruas por toda Santa Catarina, os estabelecimentos estão há muitas décadas ao longo do leito dessa via, ou seja, já estão consolidados como uma área urbana tradicional. Sim. E essas rodovias elas passam a ter uma característica de rua simples ou até mesmo de uma avenida. Mas o papel de uma rodovia é conectar grandes regiões do estado. Então a gente passa a ter esse problema, porque o comércio se estabelece com uma característica local, de trânsito local, e acaba interferindo no deslocamento de grandes regiões de Santa Catarina. Então, no melhor dos cenários, Gabriel, deveríamos ter uma boa, nova rodovia ligando a BR-470 a Pomerode. Mas como isso é pouco provável, eu vejo que essa discussão ainda vai bastante longe. E, Diego, você avalia uma diferença entre o zelo por parte do Executivo Municipal nas áreas urbanas, né? Ou talvez uma discrepância desse mesmo zelo para as áreas um pouco mais afastadas aqui da cidade? Perfeito, é exatamente esse tipo de lógica que eu estava apresentando quando eu comentei da calçada ali da Rua Pomerode. Porque em Blumenau existe uma legislação que prevê que a construção e manutenção da calçada é responsabilidade do proprietário do imóvel. E mesmo existindo uma padronização de calçadas na legislação, não existe padronização das calçadas que são executadas na cidade, porque cada pessoa faz do seu modo, muito menos fiscalização. Então a gente tem muitos problemas de calçadas com desníveis, ou principalmente, que eu considero mais grave, a falta de calçadas. Então, Blumenau é uma cidade que tem uma secretaria da pessoa com deficiência do Paradesporto e ainda está comendo bola quando a gente fala de acessibilidade e manutenção das calçadas. E por que eu digo que existe uma diferenciação? Porque no centro, o município constrói, faz, mantém e limpa as calçadas. Para mim, isso é incoerência. Eu acho que o regulamento tem que ser justo, tem que ser igual para todos. Se no centro o município constrói e mantém as calçadas em ordem, por que no bairro não? Por que no bairro fica o mato tomando conta, a lama, o desnível e o abandono? Então, em tese, alegam que é porque é uma área de interesse turístico, daí o município pode fazer. Mas, na região central da cidade, a maioria das pessoas que vivem tem uma renda muito melhor do que quem está lá longe no bairro. Ou seja, aquele que teria mais condições de pagar para ter a sua calçada em ordem, ganha de graça, enquanto o morador lá do bairro, do lugar mais longínquo de Blumenau, que ganha menos, ele fica sem o serviço público e ainda tem que construir sua própria calçada. É uma situação injusta. E eu gostaria de lembrar também que, no meu ponto de vista, e eu acho que a maioria das pessoas que nos ouvem agora vão concordar, uma grande intervenção que garante dignidade para as pessoas e inclusão social seria obras de drenagem e pavimentação. Em Blumenau são cerca de 900 ruas que ainda não tem nenhum tipo de drenagem e pavimentação, e todas essas milhares de pessoas que vivem convivendo com pó, lama, vala desse tamanho do lado da sua rua, no meu ponto de vista, elas estão excluídas. Então, eu, como sou um vereador de bairro, recebo muitas demandas comunitárias e sei que aquele que mora em uma rua de pó, uma rua de lama, com certeza considera essa a prioridade. Então, Blumenau precisa ter um olhar atento e trabalhar para universalizar isso. E a partir daí a gente vai ter muito menos pessoas demandando serviços básicos como roçada ou como patrulhamento. Com certeza. Se a gente fala dessa questão de mobilidade urbana, a gente não poderia deixar de citar a questão do transporte coletivo, né? Diego, como você avalia essa questão da ineficiência operacional praticada aqui pela empresa do transporte coletivo de Blumenau, relacionada também aos altos custos? Blumenau está vivendo um momento de atrapalhadas no transporte coletivo, e isso não vem de hoje. Acho que um grande erro foi estabelecermos um contrato garantista e um contrato monopolista.
não existe incentivo nenhum para que a empresa preste um serviço de excelência, muito pelo contrário. Ela vai fazer sempre o mínimo, porque o seu lucro ele é estabelecido por contrato. Não me parece nem um pouco razoável uma empresa, um empreendedor, ter lucro garantido por contrato. Isso não vai de encontro a nenhum dos meus princípios de defesa do livre mercado. Quando eu falo e eu advogo em favor de livre iniciativa, concorrência, privatizações, concessões, que seja no mínimo um contrato bem amarrado, mas que os riscos da empresa também estejam garantidos. Claro. Mas não é o que acontece em Blumenau. Então hoje temos um transporte que perdeu muitos usuários, e ao mesmo tempo não existe incentivo para que as pessoas usem por parte da Blumob. E por consequência, Blumenau acaba, por conta desse contrato mal estabelecido, tendo que subsidiar. E hoje a gente tem cerca de 33 milhões de reais por ano sendo colocados na forma de subsídios para a Blumob. E isso é um problemão. Como que a gente pode melhorar isso, no meu ponto de vista? Fazendo com que o transporte público volte a ser interessante para a população. A época em que os corredores de ônibus foram construídos e as estações de pré-embarque também foram estabelecidas, eu era usuário de ônibus e eu sei como aquilo ali melhorou a minha vida. Hoje a gente tem cerca de 75 mil usuários de transporte coletivo em Blumenau. Por que as estações de pré-embarque não estão funcionando? Imagine só 75 mil pessoas sujeitas a ganhar 2, 3 minutos em cada embarque e desembarque. No final do dia, olha só quantas horas de seres humanos foram economizadas. É mais tempo para trabalhar e produzir ou para estar com a sua família, o lazer. Então, tem que ser otimizado o transporte coletivo para que ele seja viável. Ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de lembrar que em Joinville, uma cidade vizinha, que também passa por desafios no transporte coletivo, mesmo tendo praticamente o dobro da população de Blumenau, o subsídio é de aproximadamente 20 milhões. Ou seja, em Blumenau, uma cidade de 360 mil habitantes, 33 milhões me parece muito dinheiro na forma de subsídio. É muito dinheiro saindo, né, dos cofres públicos e o que também reflete no bolso do cidadão, que é Blumenau, sem dúvidas, é uma das passagens mais caras aqui de Santa Catarina. Para quê? Para refletir em ônibus lotados, né, muitas vezes lotados, com poucos horários. Tem linhas com intervalos gigantes, né, que acabam então interferindo nessa lotação dos ônibus, que há pouco tempo aderiu ao sistema de ar-condicionado, que, salvo engano, Blumenau é uma das cidades mais quentes daqui de Santa Catarina, né? Exatamente. Então existe muito para se avançar no transporte coletivo. E quando a gente fala de 33 milhões de reais por ano, que é a média do que está sendo pago hoje para a Blumob, e lembrar que já pagamos mais de 100 milhões de reais ao longo dos últimos 3 anos, vamos fazer uma comparação. Como falei anteriormente, são 900 ruas que ainda não têm drenagem e pavimentação em Blumenau. E lá na região norte da cidade, na Tatutíba, Itopava Central, tem uma obra muito bacana que está acontecendo. Infelizmente ela está com alguns problemas, porque ela é relacionada ao Plano 1000, que é a obra de drenagem e pavimentação da rua Paulo Zingel. Aquela comunidade finalmente começou a ganhar uma infraestrutura que vai trazer dignidade e desenvolvimento para aquela região. E olha só, uma rua importante daquela região, um investimento de aproximadamente 4 milhões e meio. Ou seja, ao longo dos últimos 3 anos... Olha só quantas vezes poderíamos ter feito a pavimentação da rua Paulo Zingel. Uma demanda de décadas daquela população. Com mais de 100 milhões de reais que a gente entregou para a Blumob, a gente, no meu ponto de vista, poderia ter avançado muito em obras estruturantes de Blumenau. E eu ousaria dizer que a gente estaria próximo de universalizar essas obras estruturantes que eu me refiro de drenagem e pavimentação. Ou seja... Temos que ter cuidado, porque o transporte coletivo está custando muito caro. E o Legislativo segue fiscalizando essa questão. Sim, e enquanto não existir nenhum tipo de irregularidade, não existe nada que a gente possa fazer diretamente, porque existe um contrato que foi mal feito e, como eu falei, não existe irregularidade nesse repasse. Ele está ok, mas ele precisaria ser redimensionado para que o recurso vá aonde é essencial. E a mim, como vereador, não cabe fazer exatamente esse juízo de valor. Eu preciso pautar as minhas votações pela tecnicidade a maior parte das vezes, né? Então, se não existe irregularidade, o que a gente pode fazer? Entender e ensinar a população a escolher representantes do Poder Executivo que estejam aliados com aquilo que eles querem. Diego, vamos falar agora então do cenário político do Partido Novo para as próximas eleições. Nas últimas semanas, o partido teve uma importante filiação, né, de mais um prefeito aqui de Santa Catarina, que é o Arão Josino, de Ascurra. Então, na sua percepção, como o Partido Novo está preparado para as próximas eleições?
Gabriel, o Arão Josino, ele sempre foi do Partido Novo, ele só não estava filiado. Ele é um cara que sempre caminhou junto com outros entusiastas e filiados do Partido Novo, mas ele precisou concorrer lá em Ascurra por um partido que não brilhava o seu coração, no meu ponto de vista, que foi o PSD, porque o Partido Novo cometeu erros gravíssimos e escolheu não crescer. Por uma estratégia equivocada do Partido Novo, lançaram candidatos apenas em algumas cidades do Brasil, cidades um pouco maiores, e cidades importantes que tinham lideranças com princípios e valores compatíveis aos nossos, como a Ascurra, acabaram sendo vetadas. Isso aconteceu em Ascurra, isso aconteceu em Pomerode e em tantos outros casos do Brasil. Então, o Partido Novo cometeu um erro, só que eu fico feliz porque a gente alterou a rota do partido, a gente mudou a dinâmica. Então, para as eleições do ano que vem, 2024, a nossa expectativa é que sejam lançados candidatos em centenas de cidades do Brasil. Provavelmente, o Partido Novo vai ser o que mais irá crescer dentre todos os partidos. E eu fico feliz porque todo esse reposicionamento está sendo refletido também no ingresso de pessoas provenientes de outros partidos, como é o caso do próprio Arão Josino. A gente precisa perder esse estigma de que só porque esteve filiado em outro partido vai trazer práticas ruins. Não! Nos outros partidos também existem pessoas boas, pessoas que compartilham dos nossos princípios e valores. É claro que não vai entrar qualquer um no Partido Novo. A gente vai fazer uma avaliação do seu histórico de atuação, seja como vereador, deputado, prefeito, para verificar se ele vota de maneira coerente com aquilo que a gente defende e, se for o caso, ele será muito bem-vindo. A gente teve recentemente o ingresso de alguns vereadores pelo Brasil, até porque quando alguns partidos se fundem, como é o caso, por exemplo, do processo que está ocorrendo com Cidadania e PSDB, o PSC, eu também fiquei sabendo que está se fundindo com algum outro partido, abre-se essa janela para que eles possam trocar de partido e, nesse momento, a gente espera receber também muitos representantes do Poder Legislativo. Vejo isso com bons olhos, é o amadurecimento do partido e que na nossa região eu vejo que teremos um cinturão laranja muito em breve. E, inclusive, recentemente, né, Blumenau recebeu aqui um dos nomes importantes para o Partido Novo, que é o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema. Sim, Romeu Zema, que tem feito uma atuação fantástica no estado de Minas Gerais. Tanto é que foi reeleito já no primeiro turno. E é muito importante que as pessoas saibam, Minas Gerais vem de um histórico de governos problemáticos, sejam eles do PT ou do PSDB, que sempre foram as cartas marcadas em Minas Gerais. E o Romeu Zema veio como um outlier, uma pessoa de fora, numa espiral de ascendência e está, aos poucos, arrumando a casa. Minas Gerais entregava os salários dos seus servidores parcelados. Não estamos falando nem das férias, estamos falando do salário parcelado. Existia um déficit muito grande. E o desafio do Romeu Zema é deixar a casa em ordem. Então, ao longo do primeiro mandato, o governador ele reestabeleceu os pagamentos em dia dos seus servidores e, olha só, retomou as obras. E uma coisa que eu acho muito importante que Romeu Zema relata é que, olha só, Gabriel, ele não começou nenhuma obra. Todas as obras estruturantes de Minas Gerais já foram, de certa forma, iniciadas ou estavam abandonadas. Não teve nenhuma iniciativa revolucionária do Romeu Zema. É tudo coisa que já estava pela metade e isso custa muito caro aos cofres públicos. E acho que esse tipo de gestão eficiente, colocando as pessoas certas nos lugares certos, entregando realmente resultado à vida da população, coloca Romeu Zema como uma alternativa viável a uma eventual corrida presidencial pelo Partido Novo. Com certeza. Diego, você também tem pronunciamentos em tribuna marcando, né, a sua posição ideológica referente à direita liberal, não é isso? Sim, quando me filiei ao Partido Novo, não foi em busca de uma agenda ou de uma proposição que me levasse à posição de vereador. Quando me filiei ao Novo foi por entender aquela proposta ideológica e compartilhar dessa visão. Nós nos pautamos por princípios e valores muito, muito claros. Então, o que norteia a nossa votação sempre será a defesa da livre iniciativa, a defesa da liberdade com responsabilidade, a defesa da visão de longo prazo, a tecnicidade. A gente quer ser uma nova versão da política brasileira, uma versão responsável, porque historicamente os partidos eles são fisiológicos e não são ideológicos. Eles vão remando conforme a maré os leva. Então, não à toa, nós, reiteradas vezes,
tanto na Câmara de Vereadores quanto no Congresso Nacional com os nossos deputados, votamos de maneira isolada. Então, quanto ao partido ter esse entendimento de ser uma direita liberal, como é o Partido Novo por si só, posso dar como exemplo a votação do arcabouço fiscal, Sim. que o Partido Novo foi o único que votou de maneira unânime contra no nosso entendimento, esse retrocesso fiscal que o Brasil passou. De igual forma, a nomeação do Zanin para o Supremo Tribunal Federal. O Partido Novo tentou de todas as formas obstruir esse cidadão que foi advogado do Lula. Ou seja, existe uma relação pessoal dele com o presidente da República. E não poderia ter. Ao mesmo tempo, a gente vê que a grande parte dos representantes que foram eleitos pela agenda de direita de outros partidos, eles acabaram sendo cooptados pela agenda do Centrão e acabam, de certa forma, vendendo seus votos. Então, a gente se pauta pela coerência e acho que o eleitor tem percebido isso. Tanto é que o nosso volume de filiações tem crescido exponencialmente e acho que a gente vai ter bons resultados eleitorais no ano que vem e, principalmente, uma crescente dos nossos filiados. Com certeza. Diego, obrigado pela sua participação por aqui e, claro, espaço da Jovem Pan Blumenau sempre aberto para ti. Gabriel, muito feliz de estar aqui com vocês. Foi um privilégio. Espero, com certeza, estar aqui em outras oportunidades também. Esse foi o nosso podcast aqui da Jovem Pan Blumenau, onde recebemos o vereador blumenauense pelo Partido Novo, Diego Nazato. Esses e outros episódios você acompanha no @Jovem Pan Blumenau, no YouTube e também no Instagram. Até a próxima!